Hoje o nosso tema é sobre família conflituosa. Existem muitas pessoas que sofrem até mesmo caladas porque não tem como entrar numa conversa saudável. As pessoas que deveriam ser aqui têm uma integridade, uma unidade juntos ali. Então, às vezes não sabe que tem o profissional que tem sigilo, que pode estar ali ajudando com essas questões de conflitos familiares. Então, muitas vezes, as pessoas acostumam a viver com certos conflitos porque vem desde a infância. E aí entende que isso é normal, que no caso de manter sempre aquele padrão que gera ressentimento por causa das rivalidades, das brigas, dos complexos que acontecem no seio familiar, acham que aquilo é tranquilo, que dá para suportar. Só que a pessoa acaba desenvolvendo certos problemas até somatizados na sua saúde, porque aqueles conflitos mal resolvidos, gerando ressentimentos, gerando uma dor emocional muito forte, a pessoa querendo amar e ser amada ali dentro da família, mas não consegue isso, acaba que carregando muita dor. Isso fora quando a família não tem uns padrões rígidos, autoritários e cada vez mais aquilo dói. Tem muitas pessoas que já não vivem naquela primeira família, mas carregam a dor lá do passado. Tem pessoas que acabam trazendo para a família atual que foi formada esse mesmo padrão. Então, há uma necessidade de enxergar a necessidade dessa mudança e também a harmonização dessa segunda família. Acontece que a pessoa que mantém esse padrão de brigas, conflitos como normal, digamos assim, ela acaba que tendo dentro dela o hormônio do estresse cada vez mais alto dentro de si. E o pior, soma o trabalho, lá brigas familiares, soma tudo. O que será que isso vai gerar? Tanto na saúde física, na saúde mental, no todo da pessoa, esses conflitos vão estar presentes. Então é uma pessoa que muitas vezes ela não consegue mais responder normal. Um bom dia, um obrigado, um sinto muito. Básico. Já é todo mundo ali se tratando de uma maneira bem estranha, né? Que a pessoa da rua não trata daquela maneira. Mas a pessoa de casa já ficou normal um tratar mal o outro e aquilo é tranquilo para todo mundo. Porque aquele vínculo é daquela maneira. A pessoa se sente mais feliz estando fora de casa do que dentro de casa. Quando já dá a hora de ir para casa, a pessoa já faz assim, tem que ir para casa. Então, conviver num ambiente negativo, principalmente se ele ainda for o seu lar, é muito nocivo. Há essa necessidade de olharmos para o bem-estar nosso em todos os lugares onde nós convivemos, tanto dentro do trabalho, dentro de casa, em todos os ambientes onde nós vivemos. É saúde, é saúde. Saúde e bem-estar estão atrelados ao modo como nós convivemos também. Nós temos que olhar que é questão de saúde os nossos ambientes estarem harmônicos. E eu falo até, né, eu sempre comento em casa que a nossa casa, ela tem que ser um refúgio, ela tem que ser um pedacinho do céu, ela tem que ser um lugar onde nós nos sentimos muito bem, onde nós chegamos da batalha do dia a dia e a gente descansa, a gente relaxa, a gente sente paz. Muitas vezes as pessoas, elas não são violentas fisicamente, elas só têm um diálogo que a gente
eu até recomendo a leitura do livro Comunicação Não Violenta, que ajuda a gente a mudar, porque às vezes tem um jeito de falar a mesma coisa, mas de uma maneira mais gentil, uma maneira onde você não vai ser mal entendido, mal interpretado, onde você não tinha nenhum tipo de intenção de magoar, de machucar, de reviver, ressentir, né? Reviver algo que aconteceu e gerar um comportamento mais de acolhimento e de gratidão entre os membros da família. E mudança de comportamento, no caso, como a gente está falando de família, é uma mudança de comportamento em grupo. Não adianta apenas um fazer essa mudança. Tem que o grupo todo reconhecer que há essa necessidade da mudança de comportamento. Tem outro livro que eu gosto muito, que é Família de Alta Performance, do Samitiba, que fala muito disso, que fala como um time, um grupo, um clã, né? Que faz parte de um clã maior. E quando a gente olha para isso com todo carinho, a gente entendendo que somos um grupo e não apenas um indivíduo, então não é o gosto de um, não é a ordem de um, é o grupo, o bem-estar coletivo ali. A gente pode estender isso para dentro de casa, para dentro de uma equipe, dentro de uma empresa e tudo mais. E há essa necessidade, então, de se investir em melhoria dentro do relacionamento no seio familiar. Se um membro em específico está passando por uma crise, por um momento difícil, até mesmo o acolhimento, o diálogo bem aberto no sentido de falar, olha, nós entendemos que você está passando por esse problema, ok? Aqui você não precisa ficar na defensiva, ficar esperneando e tudo mais. Aqui você está seguro, você está em paz. Imagina que algo maravilhoso que não seria isso. O grupo pensar também no indivíduo, mas também no bem-estar coletivo ao mesmo tempo. Gera uma questão de empatia. E para você desenvolver essa questão de empatia coletiva, né, é assim que começa, então, a cura do grupo. E outra coisa, né, isso me fez pensar, né, que eu estou trabalhando com as questões dos florais que trabalham para a relação familiar, né, até uma parte da aula que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. E eu também vejo as constelações familiares, são outra abordagem que também dá para trabalhar. Então tem floral para isso, tem constelação familiar, tem o tratamento de cada um dos indivíduos para poder estarem bem e provocar o bem-estar coletivo. E tem também a questão de olharmos para o clima que se cria quando nós estamos mal e o clima que se cria quando a família não se compromete nisso, em ter esse objetivo em conjunto, no coletivo, de todos estarem bem e aquele ambiente ser dessa maneira. É um trato, né? É uma concordância entre todos para buscar soluções, buscar resoluções que favoreçam esse lugar de segurança para cada um, né? Seja ele um filho, uma filha, um pai, uma mãe, porque sim, o pai também às vezes chega cansado, como a mãe chega cansada, precisa daquele momento, né, de recuperar sua energia, o fôlego. E muitas vezes, né, as demandas dos filhos que estão mais velhos dá para entender melhor, dar esse apoio para os pais sem necessidade de pedir. Também os pais observarem que os filhos, exemplo, numa semana de prova, que estão ali com bastante ansiedade, tudo, pegar leve, né, e perceber que eles também têm os seus momentos. E assim, se a gente olha desta maneira,
pensando no bem-estar de todos, é uma cooperação, né? É uma harmonia que se instala no lar. Mas o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa, ela olha apenas para si e acabou. E aí acaba aqui danando as relações. Fora isso, energeticamente, né, a gente sabe que certos comportamentos, certos pensamentos, emoções impregnam no ambiente, como se fosse uma sujeira. Sujeira emocional, ela impregna no ambiente, precisa limpar, liberar, né, trazer para que o ambiente fique limpo energeticamente também, fique uma atmosfera de amor, de harmonia, sem conflitos. A gente tem que cooperar, é da nossa parte. E a gente sabe que existem, né, as energias que gostam e corroboram influenciam, né, para que o ambiente fique pior. Assim como tem energias que colaboram muito para que o ambiente esteja em paz. Então, as nossas escolhas levam a saber como estará nosso ambiente. Porque as nossas ações, nossos pensamentos e emoções, eles vão criar a nossa realidade. Então a gente também tem que ficar esperto não só para a boa convivência, mas também energeticamente para esses padrões vibracionais, né? A gente sabe que muitas famílias vêm aí desde gerações e gerações, com um problema familiar que precisa de estar sendo apresentado para ser resolvido, já vem de muito antes. Quando a gente faz o Theta Healing, eu percebo, né, que muitas coisas que as netas vivem já vem da mãe, da avó, tataravó, já vem lá de trás de outras gerações, ou os meninos também, né, os avós, tataravós, carregam toda uma demanda familiar que não começou de agora. Então, esses padrões de, lá no lar do meu avô era conturbado, né? O lar do meu avô era assim. Eu recebo muitas pessoas que falam assim, por exemplo, o avô bebia, o pai bebia, e aí a pessoa também. Ou então a gente fala assim, o avô era violento, o pai era violento, aí continua assim. Ou a mãe, a avó não tinha amor pela mãe, a mãe não teve amor pela filha, e a filha, né, recebendo esse padrão também. Então, existe também essa questão, tá? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de um floral, ou de uma terapia que seja, que vai fazer esse corte laço energético, que já vem de gerações, veja a profundidade disso, porque tá tão inconsciente, a pessoa não sabe que age daquela maneira, porque já está no DNA dela, já foi aprendido daquela maneira, que era daquele jeito. E não convivi bem porque a família nunca conviveu. Então, nessa dinâmica, existe a nossa parte que está consciente. Você pode pedir cada vez mais clareza para lidar com as situações. E existe a parte inconsciente que você carrega ali de trás. Nessa parte inconsciente, você estando cada vez mais consciente, você percebe que você é dono das suas escolhas. Você pode fazer escolhas diferentes das que eles fizeram, ressignificar a sua vida e ressignificar toda uma história de uma família, de gerações e gerações, e criar uma consciência nova, um padrão novo. Abandonar os padrões herdados, os que você percebe que veio aí carregando, e começar a criar, construir algo saudável, algo novo, algo que nunca existiu. Então, você pode ver que uma pessoa que ela começa a fazer isso, aí eu começo a perguntar, e a tua irmã, como é? E na casa do teu irmão, como é? Aí, aquele que é mais um pouco afastado da família, mais na dele, construiu esse padrão, mudou, modificou, transmutou na vida dele.
na vida dela. E às vezes a família até fala, ah, nossa, fulano é enjoado, fulano não é igual a gente. E eles não percebem que a pessoa curou o padrão. Então tende a não ser mais reconhecido, porque não está fazendo o padrão igual os demais. Então a gente pode trazer então à tona não apenas o nosso, como o de muitos que vieram e viveram, não vou dizer errados, tá? Viveram como eles sabiam viver até o dia de hoje, mas você pode escolher ter algo diferente e ter uma família feliz. Isso é possível.